tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Energia em Mente. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade e depressão, né? Dois transtornos que têm afetado muito hoje em dia, tanto a ansiedade quanto a depressão, e muitas vezes elas andam juntas e começa a haver até confusão, o que é uma, o que é outra, não é verdade? E o que a gente percebe, né? Infelizmente, as pessoas às vezes deixam que as coisas cheguem no fundo do poço, né? Para procurar uma ajuda. O que tem acontecido muito, né, que dá para ver pelas mídias e até pelas pessoas próximas, é a maior incidência de suicídio. E a pessoa às vezes vai procurar no momento onde ela perde esse desejo da vida, né? Então, o programa hoje é para tentar ajudar, né, as pessoas conseguirem identificar esses sintomas, a pensarem que procurar ajuda é um ato de coragem, não é bobagem. Tudo que a gente sente precisa ser validado, precisa ser olhado com carinho, não pode ser deixado de lado. A depressão, né, a gente não pode confundir ela com uma tristeza. Nós ficamos tristes. É natural do ser humano, é natural. Ela vai virar uma depressão quando essa tristeza, quando começa a ter mais desânimo, uma apatia, uma falta de vontade de fazer as coisas que gostava de fazer antes, uma culpa, sabe quando vive mais no passado, com culpa, remoendo, entre outros sintomas que aparecem. A gente vai poder falar que é realmente o transtorno quando a pessoa começa a ficar incapacitada, ou quando ela começa a ir fazer suas coisas, só que não existe alegria dentro dela. E sabe que acontece muitas vezes, a pessoa está no ambiente e ninguém diz que ela tem depressão, porque ela consegue, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social, mostrar como se ela estivesse alegre, como se ela fosse animada, que ela é divertida, ela faz os outros rirem. Só que, quando ela volta lá para casa, a hora que ela fica só, o mundo dela desmorona. E aí as coisas começam a acontecer e as pessoas não entendem, acham que, como assim? Ela era tão feliz, ela era tão... Só que ela já estava vivendo aquilo. Porque tanto na depressão quanto na ansiedade, não é do dia para a noite que ela aparece. Ela vem vindo devagarzinho, né? Ela vai mostrando um sintoma aqui, outro sintoma ali, um cansaço excessivo, né? Um desgosto, apatia, e ela vai indo devagarzinho. Por isso é importante a gente estar atento. Nossa, como é que eu estou? Eu sou assim? Como é que parece que eu estou diferente? Mas parece que eu estou diferente não para uma forma melhor, mais positiva. Eu não era assim, o que está acontecendo comigo? Ficar atento. E não ter vergonha. Porque quando a gente busca ajuda, essa ajuda tem N formas. Nós precisamos conversar com as pessoas, conseguir nos abrir. Pode ser uma terapia, existem tantas. Não é uma específica, existem linhas diversas. Cada pessoa vai se adaptar a uma. E muitas vezes é necessário procurar um psiquiatra. Necessário tomar uma medicação. E tudo bem. Não tem problema tomar a medicação, ela está aí para ajudar. Não é para você tomar a vida inteira, é para te ajudar naquele período onde você
não está conseguindo criar dentro de você, que são né, tem o hormônio, né, da serotonina, que não está conseguindo produzir. Então precisa fazer essa produção, precisa de algo ali químico que ajude a tirar a pessoa daquilo. Porque a depressão ela pode ser, né, por problemas fisiológicos, né, às vezes a tireoide está descompensada. Então a gente não pode só achar que a depressão é por questões emocionais. Ela pode vir por questões físicas mesmo do nosso corpo, que estão desreguladas. Então é preciso ir ao médico, porque você vê, se a gente ficar no senso comum e achar que tudo é psicológico, pode estar perdendo tempo para resolver questões que seriam resolvidas rapidamente, né? Um dos maiores exemplos é a tireoide. Quando ela está descompensada, ela vai causar essas sensações que vão parecer que a pessoa está deprimida. A ansiedade, a gente não sabe às vezes, né, quem chegou primeiro, se foi a depressão, e aí a pessoa começou a ficar ansiosa, se foi a ansiedade, aí a pessoa começou a ficar deprimida porque ficou muito ansiosa com as questões da vida e acabou deprimindo com isso por não conseguir resolver. Se a gente for pensar, a ansiedade, todo mundo que tem ansiedade tem medo. A pessoa pode falar, não, eu não tenho medo. Se você está pensando lá na frente e preocupado com aquilo lá para frente, porque a ansiedade é para o futuro, não é igual a depressão que é para trás, que é para o passado. Se você está pensando, está preocupado, você está com medo. E você imagina você ficar com esse sentimento o tempo todo. É normal nós ficarmos ansiosos de vez em quando. É natural, a gente precisa até da ansiedade até para ter atitudes na vida. Senão a gente fica parado, não se mexe, a gente precisa de algo que nos, né, mexa com a gente, fale, eu preciso fazer isso porque eu quero aquilo lá para frente, que eu estou um pouco preocupado com aquele outro, mas de forma, tudo que está equilibrado, está tudo bem, a gente vai sentir. Eu vou fazer uma apresentação, né, para tantas pessoas, vou ficar ansiosa, não tem como não ficar. É sempre uma novidade, né? Vai ter uma prova, vai ficar. Agora, não é normal ficar de uma forma onde isso vai para os extremos. Novamente, como eu disse para a depressão, se na ansiedade ela vai para um extremo onde compromete a vida da pessoa, a ponto dela começar a ter crises de pânico por conta da ansiedade, a ponto de ter pensamentos intrusivos que não conseguem sair, né? Eles começam a ficar obsessivos. E a pessoa precisa de uma ajuda, a ansiedade nos mostra que a gente não tem controle de nada. Só que enquanto a gente quer ter esse controle, ela não vai embora. Porque eu quero controlar o que vai acontecer lá na frente. E eu não vou conseguir controlar, eu vou no máximo controlar um tiquinho, né? Sei lá, eu vou controlar que eu quero fazer tal coisa. Mas pode ser que eu não consiga e que mude tudo no meio do caminho. Nunca aconteceu com você? Você planeja todo um roteiro, né? Que você está pensando e tudo muda. Porque nós não temos controle. E enquanto a gente não aceitar que a gente não tem controle sobre as situações da nossa vida, a ansiedade vai aumentando. E quando chega ao ponto de ficar com aqueles pensamentos obsessivos, intrusivos, que não conseguem sair de jeito nenhum da nossa cabeça, e fica aquilo, e você tenta tirar e aquilo não sai, aquilo não sai, aquilo não sai. Isso é horrível. Aí a gente percebe, ele vai sair somente na hora que você largar, sabe? Soltar.
Porque daí você vai perceber e vai entender que eu não consigo fazer nada a respeito disso. Se eu estou nesse ponto e não tenho mais controle, eu tenho que soltar. E vamos ver o que acontece. Vamos confiar. Confiar naquilo, o que cada um possa querer confiar, né? Seja em si, seja em Deus, seja no universo, seja o que for, o que te mova, o que te ajude. Mas confiar, conseguir largar, sabe? Soltar. É a única forma daí desses pensamentos começarem a relaxar. Que eles não vão ter daí mais espaço para isso. E aí a gente poder começar a cuidar dessa pessoa. Com outras técnicas, com outras coisas. Porque enquanto ela está ali se afogando, não adianta eu ir lá e ficar falando um monte de coisa para ela. Eu só tenho que tirar ela de lá. Para depois a gente cuidar de outra forma. Então esse tirar de lá é conseguir soltar. Eu sei que é difícil. Mas é possível. É possível quando a gente para de querer ter o controle de tudo. O controle, controlar tudo é impossível. Então, essa é uma chavinha que precisa ser girada, né? Os transtornos mentais, eles têm fatores eles são doenças, na verdade, multifatoriais. O que isso quer dizer? Que não é por um motivo que eu consigo identificar que causou a depressão. São múltiplos fatores na vida e que vão ocorrendo, como eu disse anteriormente, não é do dia para a noite, então eles vão ocorrendo durante a vida, durante um período e vão sendo acionados, vão para chegar, né, num transtorno mental, seja ele a depressão, seja ele a ansiedade ou outro qualquer. Mas eles são multifatoriais, isso é muito importante entender. Então, não dá para a gente falar, fulano está deprimido porque ele perdeu o emprego. Não é só por isso. Não é isso que causou a depressão, isso pode ter ajudado. Mas existem outras coisas, outras questões, às vezes em outras áreas da vida da pessoa, que ela não está conseguindo resolver e que há tempos isso vem acontecendo. Então, lembrar, primeiro, que é multifatorial, que ele pode ser algo físico, onde eu precise buscar, né, ir ao médico, ver o que está acontecendo, como que está a minha saúde, como é que estão, né, os meus hormônios, como é que está. Eu tenho que saber isso antes de eu inferir que é por um problema psicológico ou emocional. Ele pode estar lá também, porque nós somos super emocionais, né? Nós somos uma coisa só, não dá para dividir. Mas se for puramente físico, a gente resolve, né? Tomando uma medicação que é, por exemplo, igual a gente toma para a pressão alta. Então, sei lá, é a tireoide que está descompensada, toma para a tireoide, acabou, né? Acabou o problema. Então, a gente tem que estar aberto para tudo isso. E não deixar que chegue ao ponto onde fica tudo mais difícil de resolver. Porque quando chega no extremo, resolver é mais difícil. Aquilo lá já está como se estivesse impregnado, né? Então, para limpar aquilo, vamos imaginar algo que fica todo impregnado, sujo. Como é que eu limpo? Demora. Como é que eu cuido daquilo? Não deixar que isso aconteça. Começa a observar como é que eu estou tendo muita tensão. Às vezes vem sintomas físicos, tensão muscular, dor de cabeça, cansaço, insônia, dores no corpo, né, no geral, queda de cabelo. A gente vai tendo sintomas físicos que vão sabe, você tem que começar a prestar atenção, peraí, está se repetindo muito isso. E é isso.
Então, não deixem de procurar ajuda. Leiam a respeito, ouçam. Hoje em dia, né, com a internet, a gente tem tanta informação. Só cuidado com a informação que você busca. Busque em redes, sites confiáveis, de pessoas, né, que a gente vê que são confiáveis, escute o que elas falam. E se identificar com algo, vá atrás de ajuda. É um ato de coragem, a gente precisa estar bem, né, nesse mundo, para poder fazer o bem também, tá bom? Muito obrigada por estarem comigo mais uma vez. Minhas redes sociais são Fabiana Cassar, né, @fabianacassar.energiaemente no Instagram. Meu celular é o 11 98586 2227. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, sugestão, o que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada!